Eu já falei inúmeras vezes aqui no canal que é importante a gente focar no longo prazo e não no curto prazo. Mas será que se a gente comprasse bitcoins de forma recorrente, a gente teria lucro, teria sucesso, mesmo se investisse pouco capital? Meu nome é Wellington Silva, eu sou entusiasta e investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que mesmo investindo pouquinho, você consegue ao longo do tempo acumular um capital gigante e que pode sim mudar o rumo da sua vida. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, você já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para assim você não perde nenhum dos vídeos incríveis aqui do canal. Então quer entender como funciona a estratégia de DCA, de compras de bitcoins ao longo prazo, e como você pode se beneficiar dela mesmo que tenha pouquíssimo capital para investir? Bora pro vídeo de hoje. Pronto pessoal, cá estamos então no gráfico do Bitcoin. Eu sempre falo para vocês da importância de se pensar no Bitcoin a longo prazo e não a curto prazo, tá? Por que disso vocês vão ver no dia de hoje. Agora pensa só, a gente está aqui com o Bitcoin custando agora 39 mil dólares e estamos em um período de baixa. Tá? O que mostra pra gente que é um período mais propício, um período mais interessante para uma compra, para você começar a investir em Bitcoin. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para que você possa começar em um bom momento no futuro colher os frutos de fazer holding de Bitcoin. Uma coisa muito interessante no Bitcoin de se observar desde lá de 2011, desde quando a gente tem aqui os registros de setembro de 2011 até os dias de hoje, aqui no gráfico da Bitstamp, estou usando a plataforma Atani para verificar esse gráfico. Aqui você consegue conectar várias corretoras ao mesmo tempo, negociar em várias corretoras ao mesmo tempo. Se você não conhece ainda a Atani, confere aqui embaixo o link no comentário fixado ou na descrição. E uma característica muito legal do Bitcoin e que para mim é algo excelente, porque ele dá a oportunidade de você tanto vender bitcoins em um momento bacana, como comprar bitcoins em um momento bacana, que é a característica de ciclos. Tá? Então, o Bitcoin, ao longo da história, ele passa por ciclos de alta e ciclos de baixa. E assim ele vai fazendo ao longo do tempo, sempre essas grandes quedas e essas grandes altas. Nas grandes altas, a gente tem a oportunidade de vender Bitcoin com um preço um pouco mais interessante, lucrar um pouco mais. E nas grandes baixas, a gente tem a oportunidade de comprar Bitcoin muito mais barato do que o normal. Tá? Se a gente fosse comprar em outro período, eu acabaria pagando muito mais caro. Então, com essas características, você consegue comprar bitcoins em períodos muito bons. Mas e se, em vez de você focar em comprar nos períodos de queda para depois vender, o que é uma estratégia também, dá para ganhar muito dinheiro com isso, você focasse em pensar no Bitcoin como uma forma de acumular riqueza, preservar riqueza e jamais vender esses bitcoins, guardar esses bitcoins pensando em usá-los apenas quando não precisassem mais ser convertidos. Você pudesse pagar diretamente em Bitcoin o estabelecimento quando, digamos assim, o Bitcoin se tornasse uma unidade de conta. Algo que muita gente critica e fala que não vai acontecer, mas pode acontecer. Então, pensando nesse futuro, se você, em vez de comprar só em alguns períodos e vendesse, você simplesmente comprasse de forma recorrente, principalmente nos períodos de queda. Então, em vez de você comprar só nesse período de queda, você comprasse Bitcoin todos os meses, ou toda semana, ou todo dia, ao longo de toda a história do Bitcoin. O que aconteceria? O quanto você tinha ganho? Será que precisaria investir muito? Precisaria investir pouco para lucrar? Vamos conferir isso no vídeo de hoje. Aqui eu criei essa planilha para vocês que mostra o preço do Bitcoin desde do mês 3, desde final de março de 2013 até os dias atuais. Tá? Então, pegando isso aqui, imagine que a gente comprasse então 10 dólares de Bitcoin todos os dias. Isso ia dar aí por volta de 300 dólares por mês, mais ou menos 1.500 reais por mês. Imagina, 1.500 reais por mês, o que claro pode estar longe do alcance de muitas pessoas aqui, mas imagina que fossem aqui 10 reais por dia, o que daria uns 300 reais por mês. Acho que já fica ao alcance de muita gente que está assistindo esse vídeo, tá? Então, o que teria acontecido se você tivesse comprado Bitcoin 10 reais todos os dias ao longo de toda a história do Bitcoin de 2013 até hoje? Você teria acumulado aí um total de quase 2 milhões de reais, tá? Quando a gente pega aqui o último dado, mais ou menos aí 1.900.000 reais é o que você teria acumulado. Se tivesse investido em dólares, 1.900.000 dólares. E aqui você teria investido pouco mais
de 32 mil dólares. 32.560 dólares seria o que você teria investido, ou 32.560 reais ao longo de todos esses anos, simplesmente investindo um pouquinho todo dia. Aqui eu botei um exemplo muito, digamos assim, específico, mas imagine que você, em vez de investir 10 reais por dia, você investisse 50 reais por semana até fechar os 300 reais por mês. Tá? Também seria possível de atingir esses resultados. Ao longo dos anos, você ter resultados. Aí você pode falar, Wellington, mas o Bitcoin vai multiplicar tantas vezes como no passado. A gente não sabe. A gente não sabe. Eu particularmente acredito que o Bitcoin tem potencial de atingir 1 milhão de dólares no mínimo. No mínimo. Talvez 5 milhões de dólares por Bitcoin. Então, pensando no futuro, pensando 10 anos para frente, acredito ser possível. Agora, será que vale mais a pena você investir um dinheiro que não vai fazer falta para você? Imagina aquela grana às vezes que você gasta com uma besteira ou outra, se você economizasse e comprasse Bitcoin pensando em 10 anos para frente. Mesmo num cenário ruim, onde o Bitcoin subisse, por exemplo, em 10 anos, ele subisse aí por volta de 20, 30% ao ano, que está muito acima da média de subida do Bitcoin composta ao longo do tempo, você ainda teria um resultado muito grande, às vezes muito maior do que investindo em outras coisas. Então vale a pena fazer a tentativa. Agora outra coisa interessante é o seguinte, olha como ao longo do tempo o lucro de uma coisinha pequena se torna gigante. Então eu investia 10 dólares ou 10 reais lá em 2013 e hoje esses 10 dólares teriam me rendido 4.121 dólares e 55 centavos. Apenas aí 10 dólares teria rendido tudo isso de lucro. E aí, claro, quanto mais eu vou avançando aqui, né, alguns 10 dólares viraram 3 mil dólares, alguns viraram 4 mil. Aqui mais pra frente, alguns teriam, esse aqui que eu teria investido lá em 2014 hoje valeria 600 dólares e assim por diante. Se a gente pegar agora os momentos mais recentes, olha só, 10 dólares que eu tivesse investido lá em 2018, no dia 12 de 5 de 2018, hoje valeriam 35 dólares e 38 centavos, ou seja, uma multiplicação de 3,5, tá? Então, 3,5x de multiplicação do capital de 2018 para cá. Está falando aí de praticamente 100% ao ano, quase 100% ao ano, o que é absurdo, absurdo mesmo, pessoal. Tá? Então, mesmo quem investiu lá atrás, mesmo que começou lá atrás, não pensando em 2013, pensando em 2018, 2019, ainda estaria com lucro muito grande. Tem algumas situações aqui que os seus 10 dólares teriam virado 50 dólares. Tá? E o seu lucro teria sido muito grande, vezes 5. Em algumas situações, quem comprou, por exemplo, Bitcoin lá em 2019, teria aí uma multiplicação, teria pago ali no Bitcoin por volta de 3.400 dólares, agora teria transformado 10 dólares em 100 dólares. Se fosse investido 1.000 dólares, teria transformado em 10 mil dólares, uma multiplicação vezes 10, só por ter entrado e segurado. Então, pensa nisso aqui. Tá? Em vez de você ficar comprando e vendendo, e se você comprasse todo dia um pouquinho, ou todo início de semana, toda segunda-feira, um pouco de Bitcoin e guardasse, era esse tipo de resultado que você teria. No começo, você veria isso aqui, ó. Quem começou a comprar em 2021, estaria tendo ali alguns lucrinhos pequenos, em alguns aportes, estaria tendo prejuízo aqui em alguns aportes, e você vai ver, muitas vezes, quando você começa, você vai ver, durante muitos meses, o prejuízo, porque você está só começando, você está acumulando bitcoins. Foca em não ficar olhando para o lucro em reais ou em dólares. Foca em ver quantos satoshis você acumula. Pensa no seguinte, aqui, em vez da gente olhar um montante de lucro em dólares, se a gente vê aqui, ó, em dólares, a gente tem muita oscilação. Essas quedas e altas aqui que a gente está vendo nesse gráfico, são as quedas e altas do patrimônio. Então, todo o dinheiro que foi investido, mais a valorização, ele vai sempre crescendo e caindo ao longo do tempo, certo? Se a gente olhasse só para o número de bitcoins acumulados, quando a gente pega e faz esse tipo de análise, vamos plotar aqui um gráfico para vocês, olha só o que acontece. Não existe quedas, no gráfico, tá? Só altas. Dependendo do momento do Bitcoin, no começo você vai acumular muito mais bitcoins, e depois essa curva vai ficando mais lenta, vai subindo mais lentamente, porque o Bitcoin vai ficando cada vez mais caro, mas é sempre crescente, a alta é sempre crescente. E é nisso que você tem que focar, você vai ter chances de ganhar a sua grana pensando no longo prazo. Uma vez que você começa a pensar no longo prazo, em acumular, guardar e acumular cada vez mais satoshis e bitcoins e não reais e dólares, o jogo muda, você passa a ganhar dinheiro de verdade. Foi pensando nisso que eu fiz o quadro lá rumo aos 100 mil no canal Criptofácil. Mostrei para vocês
todo o processo onde eu investi R$200 por mês, às vezes 400, mas a maioria foi R$200 por mês. Em 1 ano e 6 meses eu atingi R$40 mil. Tá? A gente acabou não dando continuidade ao quadro por outras coisas aqui internas do projeto, mas a gente conseguiu acumular isso em 1 ano e 6 meses, investindo R$200 por mês. Então veja que tem muita oportunidade. Então, em vez de olhar agora para o Bitcoin nesse momento de queda com medo, com desconfiança, e ficar apavorado achando que o Bitcoin vai morrer, cara, foca em continuar comprando. Inclusive, se você começar agora a comprar Bitcoin e todos os meses você for fazendo isso, toda semana você for fazendo isso, independente se está caindo, se está caindo é melhor ainda, você vai comprar mais satoshis com pouco dinheiro. Tá? Se você faz isso e foca no longo prazo, você tem grandes chances de ter sucesso. Então, voltando a recapitular aqui, quando você foca na variação de patrimônio em dólares ou em reais, você sempre vai ver as quedas e altas e vai ficar apavorado. Quando você foca no número de bitcoins que você tem apenas, sem se importar com quanto eles estão valendo naquele momento, pensando no futuro, você sempre vai ver o seu montante de bitcoins aumentando, que você está sempre comprando toda semana, todos os meses, e isso vai te dar tranquilidade. No longo prazo você vai ser beneficiado por isso. Então o que é que você teria que fazer para começar a investir em Bitcoin dessa forma agora? Primeiro, define um montante de capital que você pode investir por mês. Então você ganha 2 mil, ganha 3 mil, ganha 5 mil, ganha 10 mil reais. Separa um pedacinho ali que não vai fazer falta para suas necessidades básicas e compra todos os meses ou compra toda semana pensando no longo prazo. Só isso, não precisa fazer mais nada. E, claro, pense em custódia própria, ou seja, guardar os seus bitcoins em um lugar seguro, guardar os seus bitcoins em uma carteira própria, nunca deixar eles sempre na corretora. No começo, você está comprando aos pouquinhos, 200, 300 reais, não vai acumular um montante de bitcoins grande, não vale a pena você transferir para a carteira própria, porque a taxa vai ser muito alta. Mas uma vez que você acumular um montante legal de bitcoins, né, acima de 1 milhão de satoshis, vale a pena, ou seja, acima de 0,01 bitcoins, vale a pena você transferir para a carteira própria e assim guardar na sua própria carteira, porque se a corretora sumir, se a corretora for hackeada, se a corretora bloquear o seu saldo por conta de uma ordem judicial, por exemplo, você não vai estar com nada lá dentro, você vai estar com tudo na sua carteira própria, com total controle dos seus bitcoins, sem ninguém jamais conseguir colocar as mãos neles. E ainda mais agora nesse cenário de guerra, que a gente vê a Rússia confiscando poupanças de quem teria declarado o IR errado, declarado o imposto de renda errado. Daqui a pouco vai declarar na galera que não concorda com o governo, prender essa galera, já está prendendo a galera que está fazendo protestos contra a guerra. Então, cara, esse é o momento. A gente viu aí no Canadá, né, aquele protesto gigante de caminhoneiros sendo barrado financeiramente pelo governo, sofrendo sanções. Se não fosse bitcoins, os caras teriam ali passado fome, digamos assim, não tinha grana para comprar gasosa, para se aquecer, para comprar comida, porque tá com as contas bloqueadas. Imagina isso. E se você tem Bitcoin, você não participa disso, você está fora do sistema financeiro tradicional, você consegue comprar coisas, você consegue movimentar o seu dinheiro, você tem total controle sobre o seu dinheiro. Então, esses momentos de baixa, esses momentos de queda, são os melhores momentos possíveis do mercado para você comprar, pensar no longo prazo, lucrar com a paciência, lucrar com o famoso hold de Bitcoins. E é isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Mas e você? Já tem Bitcoin em carteira? Compra Bitcoin recorrentemente? Está pensando em comprar? Ou não acredita que o Bitcoin vai se tornar algo gigante, maior do que o que já é hoje, não vale a pena o seu investimento? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei que me ajuda demais. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Vejo você na próxima. See you next time.